Eita glória! Começamos mais uma aula para a glória do nosso Deus. Segunda-feira abençoada do Senhor. E nós aqui, como estudando a palavra, crescendo na graça e no conhecimento. Então, vamos entregar essa aula ao nosso Deus. Pai, muito obrigado pela tua bondade, pela tua fidelidade, pela tua misericórdia, pelo teu Espírito, Pai, que nos une, que revela a tua palavra sobre a nossa vida. Pedimos que o Senhor venha ministrar o nosso coração essa noite. Em nome de Yeshua, abra o nosso entendimento, abra, Senhor Jesus, os nossos sentidos espirituais, para que possamos crescer, desenvolver, para que possamos amadurecer na tua presença a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meu povo, aula 2 hoje. Semana passada começamos a falar sobre intercessão profética. Acredito que nós vamos ter umas 4 aulas, tá? Estou finalizando a apostila para a gente ter aí o material, vocês terem o material. E hoje eu quero falar um pouquinho do papel do intercessor, porque nós confundimos, às vezes, o nosso papel, a nossa posição de intercessão. Nós, às vezes, achamos que só porque nós estamos orando, nós somos intercessores. Então, anota uma frase que eu ouvi há um tempo, até eu quero colocar ela na apostila. Demonstra logo que não gostou. Anota uma frase assim, ó. Nem todo mundo que ora é intercessor. Nem todos que oram é intercessor, mas todo intercessor ora. Porque isso faz muito sentido. Vou até copiar aqui no chat, para você gravar para sua vida. Nem todos que oram são intercessores, mas todo intercessor ora. Essa é uma das verdades que a gente tem que ter ela assim, ó, gravada no nosso coração. Por quê? Às vezes você está orando e você está achando que você está intercedendo, e nem sempre. Nem sempre é dessa forma. Então, hoje eu quero falar sobre o perfil do intercessor. Por quê? O intercessor, o perfil dele está associado a determinadas características, tá? Ele tem algumas características que o diferencia de qualquer outra função no reino. Quais características? A primeira, todo intercessor é adorador. Então, pega a tua Bíblia, Salmo 115. Salmos 115, versículo. Deixa eu não- 8 e 9. Salmo 115, 8 e 9. Diz assim, ó. Abre lá. Tornem-se semelhantes a eles os que fazem, e todos os que nele confiam. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é teu auxílio e teu escudo. Presta atenção, por que que todo intercessor ele tem que ser adorador? Ele é adorador. Porque o adorador te faz ser parecido, né? Ou até a semelhança daquele que você adora. Se você adora um ídolo, você vai ficar semelhante a ele, nas suas características, tá? Na, na,
na sua função. Quando nós adoramos de fato a Deus, nós vamos ficar parecido com quem? Com Cristo. Então, a adoração, ela serve para quê? Para me deixar parecida com o meu Senhor. Por quê? A adoração, ela não é algo que você fala de você, é algo que você reconhece os atributos de Deus. Então, as pessoas, eles têm muita dificuldade de adorar, porque as nossas orações são pedintes. As nossas orações são egoístas. E é difícil a gente fazer uma oração só de adoração, porque na adoração você não pede nada. Na adoração, você só reconhece a grandeza de Deus. Você só louva Ele. Você só fala os atributos dele. Alguém já teve essa experiência de oração? Oração de adoração? Tremendo, né, Gabi? Porque você não pede nada. Você não fala nada de si, é ele. Ele é o centro, ele é a glória, ele é tudo. Nada mais importa para você, porque ele se torna o ápice, né? Você tá ali só para realmente adorar. Abaixa aí o celular, vocês dois. Então, a adoração, além de nos tornar parecido com Cristo, o que que ela faz? A adoração, ela nos faz ser quebrantado. Tem gente que fala assim, eu não consigo amolecer meu coração. Não é falta de oração, é falta de adoração, porque nós somos quebrantados na adoração. Nós amadurecemos na adoração. Nos tornamos submissos na adoração. Nos tornamos rendidos. O que que é uma pessoa rendida? É uma pessoa que aceita ser corrigida, tá? Então, entenda uma coisa: quando você se encontrar ou identificar uma pessoa que está com dificuldade de aceitar a correção, ela está precisando do quê? Ela está precisando de passar um momento de adoração. E isso é uma análise para você. Como que você fica quando você é corrigido? Deixa eu ver aqui no chat. Depois, quem que falou, a Gabi? Depois que eu comecei a entender algumas coisas, eu tive dificuldade muito grande para orar e pedir coisas. Exatamente. Quando você entra no nível de adoração, o que vem é lucro, gente. Eu peço algumas coisas específicas. As minhas orações de pedido, é de guerra. Mas tem coisa que hoje para mim assim, ó, o que vem é lucro. Por quê? Porque eu entrei numa dependência. E quando você entra na dependência, você sabe, você confia que o Senhor está cuidando. Você descansa. Juízes 1:1. Abre lá a tua Bíblia, em Juízes 1:1. Diz assim: olha o povo aprendendo submissão através da adoração. Um livro que eu te indico você ler da Bíblia é o livro de Juízes, tá? Vocês que gostam de conhecer as escrituras, eu acho que a gente poderia até fazer algumas lives daqui um dia esboçando sobre Juízes. O que que vocês acham? Porque Juízes, ele é um livro de guerra. Juízes é um livro assim de ensino. Eu tenho particularmente que Juízes é um dos livros mais tristes da Bíblia,
Porque nós vemos algumas decadências de Israel. Mas Juízes é um livro que nos ensina muitas armas de guerra. E aqui em Juízes 1:1, fala assim, ó. Sucedeu depois da morte de Josué que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Então, assim, quando Josué morre, cessa a adoração. O povo de Israel fica perdido sem o líder, né? Então, a Bíblia fala em Juízes que o Senhor ele começa a direcionar, mas o povo começa o quê? Sair fora da palavra. E aí eles não aceitam correção. E quando você não aceita a correção de Deus, qual que é a consequência disso? Deus começa a fechar as portas para você. Só você ler o livro de Juízes que você vai entender. Por quê? Porque quando você para de aceitar a correção, as portas se fecham. Deus tranca as portas. A falta de submissão, a falta de correção, quando você não se rende, lembrando que se render é aceitar a correção. Quando você não se rende ao Senhor, ele fecha os seus caminhos. É só ler o livro de Juízes. Eu tive uma experiência com o Senhor, adoração, ouvi muitas vozes cantando, eu já tive essa experiência também maravilhosa. Então, o intercessor, qual que é uma das características dele também? Ele é uma pessoa madura, ele é amadurecido na fé. Gálatas 4:1 diz assim, abre lá. Gálatas 4:1. Preciso de uma mesa maior. Não tá cabendo minhas coisas na mesa. Misericórdia. Gálatas 4:1 diz assim, ó. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Ou seja, eu sou filho de Deus. Ok, mas você é um filho maduro? Porque se você for um filho imaturo, a Bíblia fala que o Senhor ele te vê como o quê? Como um servo, não como filho, tá? Qual que é a diferença do servo e do filho? Anota aí. O servo, ele recebe ordens. Ele segue o quê? Ordens. Mas o filho, ele já sabe o que o pai vai fazer. O servo, ele ele fica sabendo dos planos do Senhor, mas o filho, ele ouve a voz do pai. Qual que é a diferença para você entender se você é servo ou se você é filho, como posição espiritual? Presta atenção nisso. Quando você é um servo, Deus sempre vai usar um profeta para falar com você. Porque você não vai distinguir a voz do teu Senhor como pai. Então você só recebe o quê? Recado. Mas quando você está na posição de filho, Deus primeiro fala com você e o profeta só confirma aquilo que ele falou. O profeta só confirma. Nada que o profeta falar é novidade para você. Nada que um profeta entregar para a tua vida é novidade. Porque essa é a diferença. O filho, ele fala com o pai. Ele já sabe o que que o pai está pensando, o que que o pai está achando. O filho, ele reconhece o que o pai está fazendo. Isso, Gabi. Quando nós somos filhos, estamos na posição de filhos, um profeta, ele só vai confirmar aquilo que Deus já falou para nós, no particular. Mas quando nós somos servos,
Deus não vai falar nada, a gente vai ficar em Nárnia e o profeta vai chegar e trazer uma coisa assim. Gente, isso é tremendo. Quando você distingue isso, você também distingue a tua posição no reino. Se você é servo ou se você é filho. Qual que é a diferença de ser servo e ser filho? Você, como servo, trabalha para o Senhor. Você, como filho, qual que é a diferença? Você, como filho? Você, como filho, herda as coisas do teu pai. Características, bens, tudo. Tudo que o pai tem é o quê? Teu. Né? O servo, ele precisa, o servo, ele precisa saber o que fala com o Senhor, né? Mas o filho, ele tem acesso o quê? Ilimitado ao pai. O servo às vezes precisa marcar uma hora. Essa é a diferença. Nem sempre o Senhor está disponível para ouvir o servo. Isso são tudo que a gente tem que analisar, tá? Porque isso fala de maturidade. Maturidade, Deus nos trata como filhos. Ah, é bom ser filho? É. Mas como filho, ele vai fazer o que com você? Né? Hum? Corrigir. Como filho, o pai vai te corrigir. É onde a gente não quer ser filho. E o servo, ele corrige? O servo, ele. Como que a gente fala quando a gente. Do servo, ele cobra. Porque se um funcionário, um escravo, né? Vamos, o servo na Bíblia vem na função escravo. Se o escravo ele não obedece ao seu senhor, qual que é a penalidade dele? Castigo, ou ele tem uma penalidade, ou ele tem alguma consequência. E o filho? Correção. Essa é a diferença, tá? Então, quando você vai amadurecendo, Deus não vai te castigando, ele vai o quê? Te corrigindo. Primeiro ele te exorta, ele te avisa, depois ele te corrige, tá? Quando nós amadurecemos, abre lá em Gênesis 17:1. Deixa eu ver aqui. Gênesis 17:1. Olha a idade que Abraão se tornou maduro para Deus. Sendo, pois, Abraão de idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. Aos 99, o cara era ruim de serviço, porque demorou 99 anos para amadurecer. Mas qual que foi a direção de Deus para ele ser maduro? Anda na minha presença e ser perfeito. Não pode ter margem de erro. Pastora, mas eu não vou conseguir ser perfeito. Mas você deve ser santo como o Senhor é santo. Quanto mais você se lapidar, mais santo você fica. Quanto menos você permitir a tua carne pecar, mais maduro você fica. Porque o intercessor sempre será chamado para o crescimento e para a maturidade, tá? O intercessor, outra característica dele, ele é uma pessoa transformada. Queridos, não confunda pessoas de oração com intercessores. Tem pessoas da igreja que são pessoas que são de oração, mas não são intercessores. Por quê? Porque não tem a vida transformada. Eu falei isso outro dia para uma pessoa. A maior marca do evangelho na vida de qualquer pessoa é a transformação. Se uma pessoa está dentro da igreja, presta atenção. Se uma pessoa está dentro da igreja, mas a natureza dela
não foi transformada, ela pode ser benção, ela pode cantar, ela pode pregar, ela pode fazer cair fogo do céu. Ela não foi alcançada, ela não é convertida. E em algum momento essa pessoa vai cair. Em algum momento essa pessoa vai perecer ali e vai fazer outros perecer. Porque ela tem uma aparência, mas não tem transformação. A transformação é do lado de dentro. A transformação traz um novo comportamento. Esses dias aconteceu um episódio. Deixa eu ver como que eu vou falar isso aqui. Eu tive que corrigir um líder. E eu falei assim: olha, você não pode mais agir dessa forma. Aí esse líder falou assim: mas eu não gosto disto. E aí eu falei assim, porque aí eu ando na Bíblia. Desde quando um líder, estou falando para líderes, tá? Um líder, uma pessoa que trabalha para Deus, ou seja, ela não trabalha para si, ela trabalha para o reino. Ele vai fazer o que gosta. Porque eu não conheço pessoas que trabalham para o reino que fazem somente o que gosta. Porque a partir do momento que você está fazendo só o que você gosta, você está trabalhando para você. E às vezes nem para a gente trabalhando para nós mesmos, nós fazemos o que gosta. Tem dia que eu não gosto de lavar a roupa, mas eu tenho que lavar, porque não tem quem lava. Tem dia que eu não gosto de cozinhar, mas eu tenho que cozinhar. Tem dia que eu não gosto de arrumar a casa, mas eu tenho que arrumar. E aí a gente, para nós mesmos, fazemos o que temos que fazer aquilo que não gostamos, e para Deus a gente fala assim: ah, isso aqui eu não gosto, não vou aceitar. Cadê a transformação? Cadê o velho, a velha criatura morta? Cadê a renúncia? Porque um líder que não é transformado e não anda em transformação, ele não foi alcançado. O intercessor, vamos agora trazer para a oração aqui, a gente está falando de intercessão. O intercessor que ele não é transformado, ele não é intercessor. Ele é uma pessoa que ora bastante. E não é porque ele ora que ele é intercessor. Tá? 2 Coríntios 3,18. Vamos lá. Tem coisas, queridos, que eu faço chorando para Deus. Chorando. De raiva. Por quê? Por causa da minha carne que não quer fazer. Mas eu faço. Eu faço. E eu falo para ele, eu falo, eu tô fazendo bicuda, mas eu tô fazendo. Porque tem gente que nem faz e acha que tá arrasando. Aí Deus fala porque para mim, parabéns. Só arruma a tua cara, que ninguém tem nada a ver com isso. Por quê? Porque no evangelho não é fazer o que gosta, o evangelho é fazer o que é preciso. 2 Coríntios 3,18. Olha só o que diz. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Tem pessoas que, quando não são transformadas, dependendo da atitude, dá mau testemunho. Porque a primeira coisa que as pessoas falam é o quê? Mas não é crente? Não é de Deus? Não trabalha para Deus? Cadê a transformação? Todo intercessor, ele é o quê? Servo. Ele é servo, ponto. De quem? De Deus e do povo. É terrível servir? É. Não é gostoso. Tem dia que as pessoas chamam, você esconde. Você fala, não, deixa eu ficar aqui escondidinha, para nem ver que estou em casa. Mas o intercessor, ele tem o quê como característica? O servo. João 13:12. Quem que é o servo? O servo não é aquele que faz o que quer. O servo é aquele que faz o que precisa. João 13:12. Vamos lá.
É duro, né, gente, ser crente. Outro dia eu falei assim, pro meu marido, ele quase me matou. Eu falei, ó, é mais fácil servir o diabo. Por quê? Deixa eu falar, deixa eu explicar. O diabo, você vai lá, dá uma oferenda, ele te atende. Não exige nada. Acabou. Agora, se andar no caminho do Senhor, para você servir ao Senhor, primeiro você não pode fazer o que você quer. Você tem que ser transformado. Você tem que crer nele sem você ver. Então, isso não é fácil, isso não é para qualquer um. Por isso que as pessoas hoje não estão suportando permanecer, porque não é fácil. Aí meu marido falou para mim: que loucura que você está falando. Eu falei: mas é. Por que hoje o satanismo, o candomblé, a macumbaria está em alta? Porque você vai lá, se dá uma oferenda, você não tem compromisso. Mas vai servir. Servir a Deus de verdade. Gente, isso é uma renúncia nível hard. João 13:18 diz assim, ó. Não falo de todos vós. Eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura. O que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Aqui ele fala o quê? Jesus fala o quê? Tinha gente que era para estar comigo, mas fez o quê? Foi embora. Então, quem que é o servo? É aquele que fica. Ponto. O servo é aquele que fica. Quando? Em todo tempo. Porque tem gente que só fica quando tá tudo bem. Tem gente que fica só quando tá bom para ele. Quando não tá, rapa fora. E quando nós identificamos o nosso coração de servo, nós temos que trazer isso na nossa oração. Porque a oração é você levar algo para Deus. E os nossos atributos também têm que ser mencionados. Senhor, eu sou teu servo. Por quê? Quando ninguém mais ficou, eu fiquei. Eu permaneci. Eu fui fiel. Eu não desonrei. Eu plantei. Servir ao inimigo alimenta a carne e aos prazeres, é verdade. Servir a Deus é confronto e renunciar à carne. Verdade, Ju. Exatamente. E assim, né? Você serve o diabo, você dá uma oferenda, ele te atende, ok, entre aspas. Se você morrer, você vai direitinho. Você não faz nem triagem. Mas a nossa porta é estreita, bem estreita. É quase uma fresta para a gente entrar. Mas tá bom. Outra característica do intercessor, ele entende a sua condição e a sua posição. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Como vocês acham? Imagina você orando, você ajoelhado orando, tá? Como que o diabo te enxerga quando você está orando? Manda aí para mim no chat. Exatamente, exatamente. Então vamos chegar lá. Como que você acha que o diabo te enxerga quando você está ajoelhado orando? Como um servo, como um filho, como um guerreiro, como. Não sei. Põe aí, o que que vocês acham? Você está orando, tá? Ou você não precisa estar ajoelhado especificamente, né? Tem gente que não ora muito ajoelhado. Você está orando, com as mãos levantadas, está orando ao Senhor. E o mundo espiritual está te observando. Como que o diabo te enxerga? Coloca aí. Põe, senão eu chamo, hein? Chamo nomes. Como que o diabo, como uma luz nas trevas, travou aí, Gabi? Voltou aqui também, travou, voltou agora. Quando você está orando, Gabi,
Como que o diabo te enxerga? Como filho, como servo, como guerreiro? A Nácia falou que ele enxerga ela como uma luz. Achei interessante. Como que o diabo te enxerga quando você está ajoelhado orando? Porque quando nós oramos, o mundo espiritual para, né? E ele começa o que observar. E aí, quando você está orando, como que o diabo te vê? Como filho, Gabi como guerreira. Nota aí, ó, como príncipe. Por quê? Você não é filho do rei? Príncipe. Então, todas as vezes que você vai orar, o inferno entende o quê? Tem um príncipe orando. Tem um príncipe celestial orando. Vou provar isso para você na Bíblia. Lá em 1 Samuel 17, 23, fala de Davi quando vê Golias. 1 Samuel 17, 23. Fala assim, ó. Deixa eu pôr 23. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Aí no versículo 26, Davi fala assim, ó: Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Por que que Davi foi brigar com Golias, foi enfrentar Golias? Porque ele sabia da condição dele, ele era um servo, ok? Mas ele sabia da posição. Posição de quem? De príncipe. Ele tinha convicção quem ele era. Aí, quando ele vê Golias afrontar Israel, ele fala assim: que esse cara acha que ele é para falar comigo assim? Conjecturando, ele ia falar assim: ó, sabe quem eu sou? Você está falando comigo desse jeito? Por que que ele foi enfrentar Golias? Porque ele sabia da sua posição no reino. Ele sabia da aliança que ele tinha com Deus. Queridos, quando você entende isso no teu nível de oração, tua oração muda. Tua oração muda. Porque tem crente que ora parece estar mendigando. Ou senão naquele pavoro do diabo, como se o diabo fosse, nossa, invencível. Mas quando você entende que quando você levanta a tua mão, ou você dobra o teu joelho, o mundo espiritual enxerga um príncipe celestial orando, cara, você para de temer na hora, porque você entende a sua posição. Você entende a sua posição, tá? Todo intercessor, outra condição dele, perfil dele, precisa ser liberto. Precisa ser liberto. Ah, eu tô ainda em algumas coisas. Não, tá em algumas coisas, então não é intercessor. Você gosta de orar. Você pode se tornar um intercessor. Por quê? Como que você vai combater as trevas se tem trevas em você? E deixa eu falar uma coisa muito séria: libertação é um processo diário. Você que teve problemas com algo para se libertar, algum vício, a libertação é um processo diário. Um dia que você não recebe libertação, você cai. Por isso que você que teve problemas com vício, pornografia, mentira, problemas de caráter. Pastora, como que eu mudo o meu caráter? Como que eu mudo a minha natureza? Todos os dias se sujeitando ao Senhor. Todos os dias. Porque um dia carnal você cai, tá? Então, antes do intercessor ele ir reparar a brecha dos outros, ele tem que reparar suas próprias brechas, para não ser o quê? Retaliado.
Por que que existe muito retaliação? As pessoas falam, ai, tá tendo muita retaliação. Mas por que que acontece isso? Porque tem gente que quer ajudar os outros, né? Reparar o problema do outro e não cuidou dos seus problemas. Antes de você comprar a guerra de alguém, você tem que cuidar das tuas. Ver se você não tem área nenhuma vulnerável. Para quê? Porque senão você vai, não vai ser retaliado, não, você vai ser engolido. Esses dias uma pessoa chegou em mim e falou assim, ó, pastora, ela é crente, ela é de Deus, mas ela não é forte, espiritual, au, au. Ela é cristã, ponto. Ela falou, posso entrar na oração de identificação pelo meu marido? Para ele ser liberto, para ele ser é, salvo? A minha pergunta para ela foi assim, ó, você vai aguentar? Porque você vai apanhar que nem um cachorro. Você pode não sair vivo, você pode morrer. Não é morrer espiritualmente, estou falando morrer fisicamente, morrer, sepultura. Porque tem guerra, se você não aguentar lutar, você adoece. E a doença leva o quê? A morte. Por que que as pessoas adoecem? Por causa de brechas não reparadas. Aí ela foi comprar uma briga com o inferno sem resolver o BO. O que que acontece? Brecha. A enfermidade entra lá, ela morre. Morre. Pastora, geralmente as irmãs do círculo de oração sofrem retaliação pesada por causa disso, Ana. Porque vai orar pelos outros e não deu uma passada de peneira na vida. Gente, por que que eu não oro para todo mundo? Porque tem área que eu não venci ainda na minha vida. Eu sou intercessora para mim. Eu não sou intercessora geracional, eu não sou intercessora profética. Profética só quando Deus me dá comando de guerra. Aí eu vou. Mas se ele não me der comando, ixi, eu deixo o negócio desmoronar. Hoje eu deixo. Porque eu já comprei briga espiritual que eu quase morri. Eu quase morri. Literalmente. Eu adoeci. Tem gente que chega à beira da loucura. Por quê? Guerra espiritual. Ela vai orar porque ela não deve orar. Ela vai orar por coisa que ela não deve orar. Olha lá, já chegou à beira de quase se suicidar. Aí foi para cirurgia, o intestino deu um nó. É, exatamente. Por isso que vocês têm que observar. Tem coisa que a gente fala assim, ah, é o diabo tá furioso. Não é o diabo que tá furioso, gente. Ele é furioso, ponto. Isso aí ele vai ser sempre. Isso não é novidade. Mas tem coisa que a gente está apanhando porque comprou briga sem aguentar. E se você entrar numa briga sem cuidar das tuas brechas, você é engolido. Você é engolido, né? Pode vir loucura, pode vir de tudo. Enfermidade, tudo. Então, o que é que nos protege numa guerra? É nós estarmos limpos e equipados. Primeira coisa, você vai fazer batalha espiritual? Você tem que estar limpo. Limpo. Como que você vai mexer com as trevas sujo? Fala pra mim. Lembra aquela passagem, eu acho que é a passagem mais vergonhosa da Bíblia, eu acho. Aquela passagem que os caras vão lá expulsar o demônio e apanha do demônio? Que bafo. Aí eles falam assim, em nome do Deus de Paulo. O demônio fala assim, Paulo, eu conheço, mas você, nunca vi. E dá um pau neles, arranca a roupa dele. Ah, eu fico imaginando. Eu racho de rir. Falo, ó, acontece. Você vai comprar guerra, o negócio vem com os dois pés, soco e tiro, porrada e bomba em cima de você. Por isso que você tem que estar limpinho pra você brigar. Quer ir pra guerra espiritual? Vai. Mas vai limpo e equipado, tá? O que anula a tua intercessão? Quem não pode ser intercessor de jeito nenhum? Pessoas que não são crentes. Ai, não é crente. Não vai interceder. Às vezes você vai orar, pessoal que faz visita nas casas. Tem muitos pastores que assistem às aulas.
Chegou lá, na visita na casa. Aí você vai orar para uma pessoa que não é crente, o outro é mais ou menos crente, quase não é também. Aí o que não tá, que não é crente, fica assim com a mãozinha, porque ele vê os outros. Primeira coisa que você faz, fala para ele, é baixa a mão. Porque ele vai tomar um couro, e a culpa vai ser tua. Aquela mãozinha levantada dele, ele vai tomar um piau do diabo. Porque ele não é crente e ele não sabe o que ele está fazendo, ele está entrando em guerra. É a mesma coisa você pegar um bebê de colo e soltar lá no meio da guerra do Iraque. Falar, se vira, entendeu? Não pode. Vocês não deixam, não. Deixa eu ver aqui. Pastor, eu tive uma experiência uma vez. Fui orar por uma causa que eu apanhei parte da noite dos demônios. Tô rindo com respeito, tá? Acordei, fui orar e perguntei para Deus por que eu tinha passado por aquela situação. E o Senhor me disse: Você não tem patente para isso. Ai, que orgulho! Exatamente. Nós vamos falar disso. Tem hora que você quer mexer nos negócios que Deus fala: Filho, você não aguenta. Não aguenta. Tem coisa que a gente não aguenta. Pode falar. Abre aí o microfone. Abre aí, lê. Ah lá, agora vocês não abrem o microfone. Na hora que vocês quiserem abrir o microfone, pode abrir, tá? Pode falar. Então, cuidado, pessoa que não é crente, não deixa. Baixa aí, amigo. Tá, entra aí no seu. Lógico que você não é mesmo, tem que ir com respeito dos alunos. Numa visita eu fiquei sem ar por fazer uma oração. Ah lá. Ai, que dó. Gente, acontece. Não aguenta. Eu já fui expulso por um demônio dentro da igreja, não estava preparado. Ai, que dó. Ai, gente, olha, tá vendo as coisas que acontecem? Olha o diabo, o diabo tirou você da igreja, cara. Não, eu tenho que rir. Gente, olha o nível. E não é, ó, todo mundo despreparado nessa igreja. O diabo pôs o cara pra fora, cara. Gente, nem você preparado, menos ainda os líderes. Não, cara, olha, a gente. Eu vou lembrar algumas, com certeza eu já passei algumas. Eu já os meus problemas de comprar guerra espiritual hoje tem discernimento. Mas quando eu não tinha, nossa, eu sei que deu uma metralhadora de oração, orando por tudo e para todos. Consequência, saúde, né? Porque como que o diabo veio? Eu dominei, né? Não vou rotar a santidade, não, Senhor. Mas assim, eu venci os meus vícios maiores, né? Isso aí eu venci. Para a glória do Senhor. Toda a glória seja dada ao Senhor. Não, mas eu sou vulnerável, eu sou carne. Então, onde que ele vem na minha saúde? E aonde que veio também? Na minha mente. Nossa, espírito de loucura, espírito de depressão, opressão. Tudo guerra, eu fazendo guerra despreparada, tá? Vem, Fran, faz sua pergunta. Conta seu bafo. Que aqui tá sendo um bafo atrás de outro aqui. Já foi muito atacado, quase perdi um filho que perdeu um filho que queimou 60% do corpo. Misericórdia. Pode falar, Fran. Aqui, ô, pastora, Oi, Lê. a senhora falou em questão de oração. A minha mãe, lá uns 12, 13 anos atrás, na Oliframa, ela estava internada e os médicos tinham desencanado ela já. Porque ela estava com pedra no rim e os médicos enganaram ela já. Aí ela Sim, estava internada, a gente deu negócio de sangue nela também, estava quase morrendo. Aí o colega meu, o Alisson, nessa época ele era presidente de líder de jovens lá. Chamou eu para orar meia-noite na igreja. sim. Aí eu fui lá orar meia-noite com ele na igreja e chamou isso para o altar. Falou para mim, Alessandro,
Hoje estou comprando tua briga. Hum, Passou. Mas ele não sabia nada que estava acontecendo com a minha mãe, sabe? Ele viu que eu tava triste e falou isso. Aí passou uma semana, minha mãe saiu do hospital, os médicos não sabem como. Os exames dela do nada, voltou ao normal, mas a mãe dele passou uma semana e morreu. exatamente. Ele comprou a briga despreparado. Ele comprou a briga despreparado. Olha o perigo, gente, de entrar na guerra. A mãe dele, a mãe do Alessandro, no caso, foi, né, alcançada. Mas ele não teve cobertura para a mãe dele. Porque não é assim que você sai comprando briga. Você tem que ter uma cobertura, a gente vai falar disso daqui a pouco, né? Hoje, eu como pastora, de quem que eu compro briga? A única briga que eu compro de olho fechado, tá? É pela igreja, por causa da minha posição. Hoje, pela minha igreja, eu compro briga. Pelos líderes, eu compro briga hoje, tá? Por causa da minha posição como pastora e ministra. E hoje, a briga que eu compro é dos dizimistas. Por quê? Quando você vai comprar uma briga, vamos usar essa palavra, tá? Dos dizimistas que eu conheço da minha igreja. Tenho muitos dizimistas, primiciadores daqui do grupo de estudo, que abençoam o meu ministério. Abençoo eles, mas não compro briga, porque eu não conheço o todo da vida deles. Quando eu conheço, eu compro, né? Teve mentorada que eu já comprei briga, que recebeu bênção, tal. Então, mas o que que acontece? Quando você vai comprar uma briga espiritual, vamos supor, eu vou usar a questão dos dizimistas da minha igreja. Eu vou orar por eles. Eu vou repreender o mal agindo na vida deles. Por que que eu posso comprar essa briga? Porque eu não tenho brecha de infidelidade. Não há brecha nenhuma de infidelidade em mim. E toda a minha casa é dizimista. Então não vou sofrer nenhum tipo de retaliação, entendeu? Não vou, não vou sofrer retaliação, nenhum contra-ataque. Por que que eu posso comprar a briga dos meus líderes? Porque eu sou uma líder exemplar para o meu liderado. Eu não deixo falta para o meu pastor. Eu tenho um pastor, meu marido é meu pastor, tenho um bispo, eu tenho um superintendente, eu tenho um presidente, um coordenador estadual, um coordenador nacional. Não ando em falta como líder. Então, quando eu vou interceder por líderes, eu apresento. Por quê? Eu posso ir de peito aberto. Não há brecha em mim. E não há brecha em mim como membro do corpo de Cristo, como servo do corpo de Cristo. Entendeu? Agora, que nem ó, a mãe do o cara foi lá comprar a briga pela mãe do Alessandro, não cobriu a mãe dele. Olha só, a mãe do cara morreu com o mesmo problema que a mãe do Alessandro estava. Porque não teve cobertura na intercessão, tá? Então a pessoa não é crente, não ora, não é intercessor, de hipótese alguma. Quem não pode ser intercessor? Recém-convertido. Chegou na igreja onde ele pode interceder? Quando que uma pessoa deixa de ser recém-convertido? Vê se vocês sabem. Como que vocês identificam uma pessoa quando ela deixa de ser recém-convertido? Vamos ver se vocês sabem. Pelo testemunho, Não. Pode chutar, gente. Quando que eu sei que alguém que está na igreja não é mais recém-convertido? Grau de maturidade, obediência.
quando ela passa pelas águas, não, porque tem gente que já chega e já batiza. Tem os emocionados, tá? Mas quando que uma pessoa ela não é mais convertida, quando ela não é mais recém, após 3 anos firme na igreja, ela não precisa ter fruto, ela não precisa ter cargo, ela não precisa trabalhar na obra. Se faz mais de 3 anos que ela está na igreja, na mesma igreja, ela não é mais recém-convertida. Se ela está ali, se ela não deu aquele vacilo de sair, depois de 3 anos, ela tá ali firme, tora o pau. Isso a gente falando e o mundo espiritual falando. Por quê? Qual que é o tempo de amadurecimento? Um mínimo 3 anos. Só que tem gente que fica 50 anos e não amadurece. Por quê? Porque não é submisso, não se sujeita, não muda, não transforma. Entendeu? O mínimo é 3 anos, mas tem gente que com 200 anos tá lá. Morre e vira diabo. Tinha um pastor que ele ensinou isso. Crente velho vira diabo. Vira demônio, ele fala. Diabo não, vira demônio. Aí tem uns irmãos ali que não amadurecem, falar os demônios da igreja. Toda igreja tem, viu? Porque quem crente velho que não amadurece vira demônio. Observa. A pessoa não muda, a pessoa não sai. Uma pessoa não muda, ela não converte, ela não transforma, você não vê nada ali. Terra seca, árvore seca, não vai, tá? Então, esse tipo de gente não é convertido, tá? Quem que não pode ser intercessor? Pessoa descomprometida com o evangelho. Pessoa, gente, pessoa não tá nem aí com a palavra, não põe para interceder, não, que vai apanhar você e ela, tá? Não batizados nas águas, não pode interceder. Às vezes você fala assim, ó, a igreja fica em intercessão. Faz isso não. Tem grupo de intercessão? Ok. Não tem, deixa quieto. Pede para os anjos do Senhor te ajudar. Exatamente, Luiz. Vocês podem ver também, esse povo que não se converte vira religioso, cara. Eles acham que é crente, eles vai como crente, fala como crente, mas não age como crente. Aí é o quê? Religioso. Todo mundo vai para o inferno, mas ele, o único, vai para onde? Arrebatado. Todo mundo está errado, inclusive o pastor. Mas ele está o quê? Certo. Porque ele é o quê? Um coitado. É os religiosos. Quarta pessoa da Trindade. Exatamente. Tudo. E ó, como disse o meu marido outro dia para me consolar, acostuma que final dos tempos é daí para lá. Eu falei, ai, Jesus, volta. Deixa eu aqui com esse povo, não. Me busca. Eu pago até o frete para o senhor me buscar. Quem que não pode interceder? Pessoas que se recusam a perdoar. Não, não liberou perdão. Agora eu vou falar. Vou ter que falar. Aí vai lá e vou orar. Não, para mim não. Precisa não. Gente, a pessoa não perdoou. Ou se não, deixa eu falar uma coisa que acontece muito nas igrejas. Perdoou. Perdoou, beleza. Mas não olha na cara. Isso é perdão ou é rivalidade? Tem gente que fala, ah, eu perdoei. Posso manter a pessoa lá e eu aqui? Pode, mas você não vai olhar na cara da pessoa que você vai morar no céu junto com ela? Jura? E você jura que você perdoou?
Não perdoou, gente. Para. Não, não resolveu. Ah, mas o irmão não me cumprimentou. Então é sinal que alguma coisa ainda tem. Tem, tem. Como que fala que vai morar no céu se não consegue olhar na cara? Aí vai chegar lá, vocês. Ah, você cumprimenta o irmão? O irmão, você cumprimenta o irmão? Não, não cumprimenta. Tá bom. Então vamos pro céu, os dois irmãos que não se cumprimentam. Quem que entra? Como que vocês vão conviver aqui no céu? Tem um filme que se vocês que se ver esse filme retrata tudo isso que você está falando, ele é super. Se chama A Libertação. Onde que vê esse filme? Já quero. Onde você viu, Sunamita? Sunamita, eu falei de você ontem. Um pregador que estava aqui. Que ele falou que ele tinha muitos irmãos. Falei, duvido. Falei, tem uma aluna que tem mais irmão que você. Onde que é isso? No YouTube? É pago? Aí, gente, vamos assistir A Libertação. Vou fazer uma vaquinha se for pago. Tô podendo gastar esse mês, não, gente. Misericórdia. Glória a Deus, irmãos, é de graça de Deus. Simbora, a libertação. Tarefa da semana. Assistir esse filme aí, ó. Tá? Então, vamos lá. Não perdoou, não pode orar. Tá? Se você não perdoou, você não pode nem ofertar. Quem dirá orar? Pelo amor de Deus. Quem não pode ser intercessor? Pessoas amaziadas ou que namoram em julgo desigual. É aí que eu retorno a falar. Você vai lá pregar numa igreja. A igreja intercede por mim. Não quero. Deus abençoe. Interceder não, pode orar. Interceder não, que vai apanhar eu e a pessoa. Ela pode orar. Intercessão é diferente, é comprar briga. Intercessão é comprar briga. Aí a pessoa tá lá em julgo desigual, amaziado. Como? Primeiro que ela apanha de Lilith. Só para vocês terem uma noção assim, tá? Qual que é o perigo de apanhar de Lilith? Ela cai em pornografia, em adultério, loucura, como que chama aquele negócio do sono que tem? Paralisia do sono, vampirismo, ser sugada até o talo. Isso aí, só isso aí. E algumas coisas a mais. Princípio básico da intercessão. Primeiro, tem que ter cobertura espiritual, tá? O que que eu tenho que ser? Pastora, cheguei tarde. Qual a diferença em orar e interceder? Tá na aula 1, Ana. O orar, você leva, a oração é a atitude, tá? É levar algo para Deus. Interceder é comprar briga, tá? Suplicar é você pedir algo para si. Então, ó, você ora, você leva a sua súplica em oração. Você leva o seu pedido em oração, porque a oração é a atitude. Mas interceder é comprar a briga. É aquela oração de guerra, tá? O que que eu preciso ter para ser um intercessor? Primeiro, cobertura espiritual. Tem pastor? Tem alguém que te cobre? Você pertence a um lugar? Não. Aí você vai querer cobrir os outros na guerra? Nem você tem a cobertura. Como que você vai cobrir alguém? E ó, deixa eu falar uma coisa, não é só pertencer a uma igreja, tá? Porque tem às vezes pessoas dentro da igreja que não concordam com o pastor. Se você está dentro de uma igreja que você não concorda com o teu líder, você está em julgo desigual. Você está sem cobertura, entendeu? Tem coisas que eu não concordo que o meu marido vai fazer ou age. Eu não concordo. Mas o que que eu falo para você, para ele? Eu falo para ele, eu não concordo, mas eu me submeto, não questiono. E eu deixo bem claro, quando for eu vai ser diferente.
Eu não concordo com algumas coisas, mas eu me submeto, não questiono. Falo mal? Fala, ele que sabe. É o que eu falo hoje. Quando for minha vez, eu faço diferente. O descoberto querendo cobrir os outros. Exatamente. Você tá lá, você não tem igreja, você não tem pastor, você não concorda nem com o pastor que você tá. Aí você fala, deixa eu ir orar pro fulano. O diabo fala assim pra você, vai, só vai. Vou te arrebentar. Vai. Aí você apanha do diabo, você fala o quê? Ai, o diabo tá furioso. Ah, jura? O que que o intercessor tem que ter? Armadura. Armadura é o quê? Conhecimento, alinhamento e preparo. Vou orar pelos outros. Você conhece a Bíblia? Começa aí. Você conhece, você consegue identificar se tá, o que está agindo ali é principado, é demônio, é potestade, é hoste. Você consegue identificar de olhar? Não. Então você vai interceder por quê? Fala para mim. Você não tem o conhecimento. O povo hoje, o que que o povo quer? O povo quer fazer, mas eles não querem aprender. Essa é a questão. Vamos fazer? Vamos. Vamos aprender? Não, não preciso, já sei. Aí o que que acontece? Arrebenta. Pastor, um pastor presidente tinha uma cobertura, mas o pastor saiu da cobertura devido à visão dele, muito religioso. O que fazer? Tem que buscar outra cobertura? Tem que orar ao Senhor, tá? Tem que orar ao Senhor. Porque se o de cima já saiu, tá todo mundo descoberto, entendeu? Qual as três bases da armadura? Conhecimento, alinhamento, você tem que estar alinhado. Você não pode estar com a armadura torta, né? E você tem que ter o quê? Preparo. O povo vai muito despreparado, né? Outro princípio básico da intercessão, patente. Eu não sei quem que é ali, os alunos arrasam. Foi orar lá, falou, não tem patente para isso não. O que que é patente? É o chamado para aquilo, tá? Gente, e ó, uma coisa. Como que você identifica a sua patente espiritual quando ela aumenta? Você sobe de patente. Quando você vence uma prova, você amadurece, você percebe. Porque você sabe quando você dá linha fora e quando você dá linha dentro. Você sabe, né? Você fala, não, agora eu ó, arrasei, palma pra mim. Não fui neném agora, fui um adolescente na fé. Você sabe. E isso te dá o quê? Graduação. Essa graduação é uma patente. Qual que é o primeiro sinal que você tem como que você recebeu essa patente? Você venceu uma luta e você começa a ter dor aqui, ó. Dor mesmo física, ombros, ombros. Mas é uma dor assim que não existe tramal que passa. O que é isso? É o teu corpo recebendo a patente. Esse final de semana a gente teve um profeta na igreja e ele derramou uma bênção sobre mim. Deus usou muito ele para falar coisas que já tinha falado comigo. E eu falei pro meu marido, eu falei, parece que Deus ouviu eu e ele falando em casa sobre espada, sobre ingratidão. E tudo que eu falei em casa, Deus usou, ele confirmou. E aí ele me entregou algo. Ele falou: "Ó, você está recebendo uma unção de destravamento." Amém, né? Fiquei cheia de alegria. Foi sábado. Faz 2 dias que eu não consigo erguer assim, ó. Isso aqui, ó, tá? Que só Deus na causa. Só Deus na causa. Eu queria comprar salompas de metro para
enfaixar assim, igual uma múmia, né? E tá terrível isso aqui. Aí eu lembrei, falei, ah, eu recebi, né? Algo novo de Deus. Vai doer. Meu corpo tá sentindo. Exatamente, Cris. A nossa vida na fé é um videogame. É, passou de fase, foi premiado. Aplica tape, o que que é isso? Tape. Não, viu, mas quando é assim, pode se tramar na veia. Você vê gnomo, mas a dor não passa. Tenso. Então, a patente, aí Deus te deu uma patente. O que que vai acontecer? O teu líder vai reconhecer e a tua igreja vai reconhecer. Você precisa ser reconhecido pelo teu líder e pela tua igreja. Por quê? Tem coisas que as pessoas acham que são, mas ninguém reconhece. Tem gente que fala assim, ah, eu sou profeta. Mas aí você vai perguntar na igreja, fulano é profeta? O povo fala o quê? Ih, mas profecia furada. Não é, a igreja não reconhece. Porque a igreja tem que reconhecer, tá? Então, onde o intercessor chega, ele é reconhecido pelos anjos e pelos demônios. Por quê? Por causa da patente. Então, assim, imagina você vestido de príncipe. Você vai ter o quê? Suas medalhas, suas condecorações. É assim como o mundo espiritual nos enxerga. Eles olham e falam lá, ali é um príncipe, ali é um general de guerra. Olha, ali é um comandante de guerra. Olha, ali é um soldado. Olha, ali é alguém da linha de frente. Olha, aquele ali é servo. Olha, aquele ali é filho. Olha, não, aquele ali é só príncipe. Entendeu? Essa é a diferença. Tem isso? Tem. Juízes 6. Tem isso na Bíblia? Tem. Juízes 6. Deixa eu ver aqui, para a gente finalizar. Juízes 6, 25. A gente no livro de Juízes. Vamos fazer umas lives de juízes, gente? Daqui uns dias. Daqui uns dias. Isso não fica agoniado, não. Vou orar para Deus nos dar um jejum. Juízes, que não tem na minha Bíblia. Achei. Capítulo 6, 25 e 26. Fala assim, ó. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: Toma o boi de teu pai, a saber, e o segundo boi de 7 anos. Derruba o altar de Baal, que é do teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. E edifica ao Senhor o teu Deus um altar no cume deste lugar forte, no lugar conveniente. E toma o segundo boi e oferecerás ali holocausto com a lenha que cortares do bosque. Aqui a Bíblia fala que quando Deus manda Gideão para a guerra, ele fala assim: Gideão, você vai fazer uma oferta e você vai arrancar o altar de Baal, porque o teu pai serve Baal. E contra quem Gideão ia guerrear, era adoradores de Baal. Aí Deus estava falando assim, como que você vai lutar com o povo de Baal se dentro da tua casa tem um poste de Baal? Corta isso, faz uma oferta, limpa o altar, repara a brecha. Depois você vai lutar. Aí Gideão vai, arruma tudo, luta e vence. Já em Juízes 11, depois você lê, fala sobre Jefté. Jefté era filho do quê? De uma prostituta. Um homem que foi rejeitado. Criado num ventre de rejeição, Moloque. Vai para a guerra. Só que ele não pede conselho ao Senhor. O que que ele fala?
Primeiro que sair ele naquela porta, eu vou dar como oferta de sacrifício vivo para o Senhor. Deus não queria que queimava ninguém, não. Quem que sai é a filha dele. Ou seja, existem duas linhas teológicas. Uma fala que ele queimou a filha e ofereceu como oferta, que acredita nessa tese. Se ele chegou a queimar a filha e ofereceu ela para oferta, foi Deus que recebeu? De forma alguma. Foi Moloque. Porque ele devora o quê? Frutos. Outra linha teológica, que é a que eu acredito, ela nunca mais se casou e ela foi ferida com esterilidade. E a esterilidade é o quê? Moloque. Moloque, devorando frutos. Então, de todo jeito, a oferta dele foi para Moloque. Por quê? Porque não pediu orientação na guerra, tá? Lucas 10:19, abre lá, pra gente finalizar. Por quê? Por que ter patente? Por que ter cobertura e armadura? Porque Lucas 10:19 fala assim, ó, eis que vos dou poder. Todo intercessor recebe poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Vamos separar isso aqui. Você recebe poder como intercessor para pisar serpentes. Quem que é o principado que é uma serpente? Quem lembra? O trono, que representa uma serpente. Leviatã, parabéns. Então, eis que vos dou poder para pisar em Leviatã, tudo que ele opera. E escorpiões, quem que é escorpiões? Principado, trono, Hades. E toda a força do inimigo. Então ele fala: primeiro você derrota Leviatã, depois você derrota o Hades, depois você derrota todo o resto, sem te fazer dano algum. Então, esse negócio de, eu fui orar pelos outros, eu fiquei pior, não existe, tá? Não é ficar pior. Você vai sofrer o quê? Colisão. Anota aí. Porque na intercessão, nós colidimos, batemos de frente com forças e influências demoníacas. Porque a gente vai lá no terreno do inimigo, ou a gente para o inimigo, ou a gente remove ele. E quando a gente chega na intercessão, dá o quê? Um impacto. Tá? Por isso que a colisão é a força que você vem e ataca. Dependendo do nível de força que você ora na intercessão, você vai com os dois pés no inimigo. Você vai sentir o impacto da colisão? Vai, mas não vai ser retaliado, você vai sentir o impacto. O que eu faço, pastora, quando eu sinto isso e venço? Ataco e venço, porque o intercessor ele tem essa consciência. Ele orou e ele já venceu. Nenhum intercessor perde na batalha. O que faz depois disso? Depois da guerra? Entra na sala do renovo. Se lava com águas vivas do trono do Senhor. Como? Ouvindo louvores, tá? Louvores é aquele momento em que você para, você não pede nada. Coloca um louvor baixinho. Isso é se lavar com águas do trono de Deus. Louvor bem baixinho. E ora em línguas espirituais baixinho. Renovo. Por quê? Esse tipo de oração retira fragmentos espirituais do teu espírito. A colisão, pá, a pancada, vai dar fragmentos. Vai vir no teu corpo espiritual. Como que você tira isso? Esse peso que a gente fala. Esse peso são fragmentos.
ouvindo louvores e orações em línguas, bem baixinho, para você se renovar com as águas do trono. Amém? Amém, queridos? Pastor, essa semana estava orando na igreja, meio-dia, por tal de Lilith. Levou a orar no altar, me deu tanta ânsia de vomitar. É saindo. Bem complexo, Gabi. Por isso que a gente, queridos, não pode tratar toda oração igual. Porque tem hora que a gente fica com peso e fica com peso. Coloca um louvor, se banha nas águas do trono. Porque isso é lavar o teu espírito. Você tem um corpo espiritual, tá? Semana que vem vamos falar da armadura do intercessor. E a gente vai entrar aqui num papel de intercessor que vocês nunca viram na vida. E essa semana vamos assistir o filme aí, A Libertação, em nome de Jesus. Vamos orar, meu povo? Glória a Deus. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Espírito Santo, pela tua presença, pela tua palavra, pela revelação da tua palavra. Obrigado pelos alunos que assistiram e aqueles que ainda irão assistir. Eu os abençoo, Pai, porque o Senhor é o elo que nos une cada dia mais, em nome de Jesus. Vamos tirar uma foto bonita? Galera da segunda, arrasa. Vamos, amém. Glória a Deus. Sorriso de crente. Aí, tô com inveja da Amanda agora. Glória a Deus. Gente, beijo no coração. Até mais, viu? Que Deus abençoe vocês.